Imagina a cena. Um jogo de futebol, tá rolando a maior correria. 21 jogadores correndo sem parar. Eles pressionam, marcam, se movimentam, mas um deles simplesmente anda. Ele olha para o chão, para os lados e às vezes parece até que está evitando a bola. Esse jogador é Lionel Messi. E a pergunta que todo mundo se faz é: por quê? Pois é, essa é a grande questão. Enquanto o jogo está pegando fogo, ele parece totalmente desligado. Mas o que parece desinteresse é, na verdade, o momento mais perigoso do jogo. Porque quando o Messi parece estar fora da partida, ele está, na verdade, lendo cada detalhe que ninguém mais consegue ver. E olha só, o próprio Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história, talvez tenha resumido a genialidade do Messi melhor do que ninguém com essa frase. O que parece falta de esforço é, na verdade, uma estratégia. Uma estratégia deliberada e mortal. Então vamos mergulhar nisso. Essa fase em que o Messi caminha não tem nada a ver com preguiça, viu? É o momento em que ele está construindo o ataque dele, bem quando a defesa adversária está mais relaxada. Ele meio que finge desinteresse para, quando finalmente decidir aparecer, já ser tarde demais. E aqui a gente encontra um paradoxo fascinante. Os mapas de calor do Messi muitas vezes confundem, parecem mais com os de um meio-campista. Mas baixa quilometragem não quer dizer baixo impacto, muito pelo contrário. As ações decisivas dele por quilômetro percorrido superam jogadores que correm até 40% a mais. Ele escolhe o momento exato e, quando ataca, ele destrói. Tá, mas o que ele está fazendo enquanto anda? Ele não está descansando, nada disso. Ele está escaneando ativamente, construindo um mapa mental completo das fraquezas da defesa, identificando os espaços antes mesmo que eles existam. Pensa no El Clássico. Nos primeiros minutos, enquanto todo mundo corre, o Messi está lá, caminhando, olhando para a esquerda, para a direita, procurando uma única falha. Em menos de 5 minutos, ele já tem um mapa completo na cabeça. E de repente, quando o Barcelona recupera a bola, quem aparece? Ele. Exatamente no espaço que só ele viu. E isso não é só uma impressão não, são dados. Estudos mostram que, mesmo se a gente comparar com especialistas como o Xavi, que escaneava o campo o tempo todo, o Messi supera a maioria dos atacantes nesse quesito. A cabeça dele nunca para. No momento em que a bola chega, ele já tem uma imagem completa de toda a defesa adversária. Agora, vamos ver como essa inteligência toda vira movimento. Enquanto a maioria dos jogadores corre para escapar da marcação, o Messi corre para bagunçar o sistema defensivo inteiro. Para os zagueiros, é como jogar xadrez contra um fantasma. Essa frase do Rio Ferdinand, dita depois de uma final de Champions League, resume perfeitamente a frustração dos zagueiros. Ele e o parceiro de zaga dele, o Vidic, se olhavam sem entender. Como é que esse cara está destruindo o jogo se a gente nem consegue encostar nele? O Messi parecia se esconder, mas na verdade ele estava controlando tudo à distância. Este lance é a ilustração perfeita disso. O Messi observa o espaço e acelera na direção de 2 zagueiros, fingindo que vai receber a bola. Mas a intenção dele é outra. Ele arrasta propositalmente os 2 marcadores porque ele já viu o Suárez infiltrando pelas costas. O resultado? Os zagueiros mordem a isca e o Suárez fica completamente livre para marcar. Mas toda essa inteligência tática precisa de um corpo capaz de executar, né? E é aqui que a gente entra na biomecânica única que permite ao Messi fazer o impossível. Não é só o cérebro, é como o corpo dele interage com a bola e com o gramado. E o segredo é incrivelmente simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele quase nunca tira os pés do chão. Pensa bem, quando a gente corre, tem um instante em que estamos no ar, sem poder mudar de direção. O Messi minimiza esse momento, o que permite que ele vire, acelere e freie numa fração de segundo. E aqui está o ponto crucial. No mesmo tempo que um defensor típico dá uma única pisada no chão, o Messi consegue dar 3. Isso significa que ele está sempre em contato com o solo, pronto para explodir em qualquer direção a qualquer momento. É uma vantagem absurda. E isso leva a um dado estatístico que é impressionante. Mesmo driblando, o Messi mantém entre 75% e 85% da velocidade máxima dele. A maioria dos jogadores desacelera bastante quando está com a bola. O Messi simplesmente não diminui o ritmo. E isso nos traz de volta aquela frase do Guardiola, que parecia um exagero, né? Mas que a ciência acaba comprovando. Não é uma ilusão de ótica, gente. É um fato biomecânico. Ele parece que tem uma marcha secreta que mais ninguém tem. Essa imprevisibilidade toda se estende até na hora da finalização. O Messi ignora completamente as regras convencionais sobre pé bom e pé ruim, o que faz dele um pesadelo para os goleiros. Ele é canhoto, claro, todo mundo sabe, mas os números revelam que quase 1/3 dos gols dele saem do pé direito. Para ele, não existe essa de pé ruim. Isso confunde totalmente os goleiros que nunca sabem de onde a finalização pode vir.
Então, resumindo, o paradigma Messi é este. É a mente acima do físico. É o máximo impacto com o mínimo esforço aparente. É um movimento para confundir um sistema inteiro, não só para escapar de um marcador. É um controle corporal absoluto e uma inteligência tática que opera num nível invisível para a maioria de nós. E, para finalizar, tem a perspectiva de outro treinador. O Ernesto Valverde admitiu que o Messi, de dentro do campo, via coisas que ele, do lado de fora, com a visão privilegiada, não conseguia enxergar. Isso mostra um nível de compreensão do jogo que vai além da própria tática que foi planejada. Hoje, a gente vai desvendar um dos momentos táticos mais geniais da história do futebol. Sério, foi uma noite que literalmente mudou o jogo para sempre. E tudo, mas tudo mesmo, começou com uma instrução secreta. Uma frasezinha dita por Pep Guardiola para o Lionel Messi, que foi a semente de um dos jogos mais lendários que o Santiago Bernabéu já viu. Mas calma lá. Para a gente entender o tamanho da genialidade desse plano, a gente precisa primeiro entender o tamanho do desafio que o Barcelona tinha pela frente. E olha, não era pouca coisa. O Real Madrid não era só um time confiante, era uma fortaleza praticamente impenetrável. Pensa só, eles estavam a 17 jogos sem perder em casa. 17! O time parecia simplesmente imbatível jogando no seu estádio. E para botar mais pimenta nessa história, não era um jogo qualquer, né? Era praticamente uma final. O título da La Liga estava ali, na mesa. Uma derrota do Barça e a briga pelo campeonato ficava muito, mas muito mais difícil. A questão era, como quebrar uma defesa que parecia uma muralha? Ok, então vamos voltar um pouco no tempo, para a noite anterior ao jogo. É aqui que a mágica, ou melhor, a genialidade tática começa a nascer. Imagina a cena. 10 da noite. Guardiola se tranca na sala dele e fica ali, horas e horas, assistindo os jogos do Real Madrid, procurando alguma coisa. E ele acha. Ele encontra uma falha, uma pequena rachadura na armadura merengue. Na hora, de madrugada, ele pega o telefone e liga para o Messi. Uma ligação que ia mudar tudo. O próprio Messi contou depois que achou aquela ligação super estranha. Ser chamado no meio da noite no centro de treinamento, ele sabia que vinha coisa grande por aí. Guardiola queria testar algo totalmente novo. E que falha era essa? Bom, era um espaço. Um buraco, na verdade. Um espaço vazio entre os zagueiros e os volantes do Real Madrid. Sabe por quê? Porque os zagueiros, Cannavaro e Metzelder, perseguiam os atacantes, e os volantes estavam ocupados tentando parar Xavi e Iniesta. Isso criava uma terra de ninguém bem no meio. E foi ali, naquele vácuo, que Guardiola viu a chance de ouro. Beleza, plano feito. Agora a parte mais legal. Ver essa ideia sair do papel e ir para o campo. E o resultado? Caos total para a defesa do Real Madrid. Mas antes de seguir, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é exatamente esse tal de falso 9? A diferença é brutal. Pensa no atacante tradicional, o centroavante clássico. Ele é um ponto fixo lá na frente, brigando com os zagueiros. Agora, esquece isso. O Messi, como falso 9, era o contrário de fixo. Ele era um fantasma. Ele recuava, saía da área, puxava a marcação. Ele era isca e anzol ao mesmo tempo. Uma confusão genial. E no jogo, foi assim que a coisa funcionou. Logo no comecinho, aos 6 minutos, o Guardiola dá um sinal. Naquele momento, o Messi, que estava na ponta, começa a flutuar para o meio. E aí vem a pergunta que quebrou a defesa do Real. Os zagueiros Cannavaro e Metzelder fazem o quê? Eles seguem o Messi ou ficam parados? Essa dúvida, essa hesitação de um segundo, abriu avenidas gigantescas para os pontas Henry e Eto'o atacar. E com uma defesa do Real Madrid completamente bagunçada, bom, aí o Barcelona fez a festa. O placar final fala por si só, 6-2. 6-2, dentro do Santiago Bernabéu, não foi só uma vitória, foi um atropelamento, uma daquelas derrotas que marcam a história de um clube. O próprio Xavi, o cérebro daquele time, explicou a mágica de um jeito muito simples. Ele disse que, com o falso 9, eles sempre tinham um homem a mais no meio-campo. Sempre. Porque quando um zagueiro saía para marcar o Messi, abria um espaço. E pronto. O Barça tinha superioridade numérica, bem onde o jogo é decidido. E o caos era total. A tática não só criava espaço, criava obras de arte. Tem um lance, o do quarto gol, que é icônico. O Messi recua, atrai uns 3 marcadores com ele, e aí, do nada, ele dá um passe cirúrgico perfeito para o Henry sair na cara do gol. A defesa do Real foi simplesmente desmontada, peça por peça. E o impacto daquela partida? Uau! Foi muito além dos 90 minutos. Aquela noite em Madrid deixou um legado que reverbera no futebol até hoje. Pensa bem, aquilo solidificou o Guardiola como um gênio tático. Transformou o Messi de um craque no Messi que a gente conhece.
A tática do falso 9 passou a ser copiada e adaptada no mundo todo. Forçou o Real Madrid a se mexer e contratar o Mourinho para tentar dar um jeito naquilo. E claro, praticamente garantiu o título da La Liga para o Barça naquele ano. Foi, sem dúvida, um divisor de águas. E isso nos deixa com a pergunta final. O que define o Messi? A sua genialidade técnica, que todo mundo vê, ou essa presença quase fantasmagórica, que manipula o jogo sem que ninguém perceba até ser tarde demais? Talvez a resposta seja que uma coisa não existe sem a outra.